Olá, sétimos anos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como combinado, então, nessa quarta videoaula nossa, eu vou comentar os exercícios 11, 12 e 13. Lembra que eu falei para vocês que esses exercícios eles eram bem fáceis, era só analisar? Então, acho que vocês viram que eu não estava mentindo, né? Eu espero que tenha sido tranquilo resolvê-los, mas se não foi, não tem problema. Anota aí as suas dúvidas, deixa lá no site para eu ver. Legal? Então, bora pegar a tarefa, bora pegar esse caderno aí para ver se a sua resolução está certa e aproveita esse caderno, deixa ele aí, porque a partir da questão 13, como combinado também, nós vamos começar essa linha de raciocínio para o nosso novo conteúdo. Então, nessa videoaula de hoje, vou corrigir esses 3 exercícios e vou dar início a conteúdo novo. E no final vai ter uma tarefa a respeito desse conteúdo novo. Fechou, gente? Bora lá então? Bora corrigir a questão 11. Questão 11 eu dei um mapa para vocês dos biomas do Brasil, das vegetações do Brasil. Fácil, né? A gente já trabalhou bastante. E perguntei para vocês, qual região podemos encontrar o bioma da Mata Atlântica? Bom, se você tinha alguma dúvida, era só, você tinha vários lugares para consultar. Vocês tinham a minha videoaula 1, parte 2, vocês tinham o exercício 10, né, da complementar de março, mas, poxa, a Mata Atlântica, nem precisava consultar nada, é só a gente não esquecer que Mata Atlântica, aquela mata que está próxima do Atlântico. Ah, então, olha só, qual que é a área que está mais próxima do Atlântico aqui? Essa área de número 2, que seria a nossa faixa litorânea, tá bom? Então, resposta facinha aí. Resposta na região 2, faixa litorânea do Brasil. Legal? 12. Agora, compare o mapa dos biomas, dessa questão anterior, da 11, com o mapa dos estados brasileiros. Olha lá, tá bom? É como se você colocasse o papel vegetal, né, para fazer essa comparação. A pergunta é, em quais estados brasileiros encontramos o bioma da Mata Atlântica? Fácil, gente. Só observar aqui e observar onde passa a Mata Atlântica e os estados, né, que estão nessa área. Então, a gente vê que Espírito Santo e Rio de Janeiro vai passar por completo, né? E vai passar pelo litoral de alguns outros estados aqui. Que estados são esses? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro já falei, né, na totalidade. Litoral de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. E a gente sabe também que vai pegar um pouco do Mato Grosso do Sul, um pouquinho de Goiás também, tá? Se você colocou Goiás também, está certo. Beleza, gente? Dificuldade com isso? Questão 13. Questão 13, que é a questão que vai ajudar a gente a pensar nos próximos conteúdos. Eu te dei um mapa mundi e falei assim, observando o mapa mundi abaixo, analise a distância entre Portugal e o Brasil e responda, né? Na sua opinião, por que a Mata Atlântica foi o primeiro bioma brasileiro explorado durante a colonização? A gente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente pensa assim, né? Aqui está Brasil, aqui está Portugal. Se a gente fosse traçar uma rota, né, saindo lá de Portugal e vindo até o Brasil, a gente seguiria essa rota, certo? Então, saindo lá de Portugal, vindo até o Brasil, atravessando o Oceano Atlântico, qual que é o primeiro lugar do Brasil que esses portugueses encontram? Né? O primeiro lugar vai ser onde? Vai ser lá Santa Catarina? Não, né? O primeiro lugar que ele vai encontrar vai ser aqui, essa região do Nordeste, principalmente essa região litorânea. Então, os portugueses, quando eles chegaram ao Brasil, o primeiro lugar que eles se depararam foi com o litoral, principalmente o litoral do Nordeste. Bom, a gente sabe que a vegetação que eu tenho aqui no litoral, né, no litoral do Nordeste, em toda a nossa faixa litorânea, vai ser a Mata Atlântica, né, a mata que está no Atlântico. Então, os portugueses, quando eles chegaram ao Brasil, a primeira vegetação que eles encontraram, que eles se depararam, foi a vegetação da Mata Atlântica. Consequentemente, foi a primeira que eles começaram a desmatar, a explorar, certo? Vamos pensar comigo. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, quem que vivia aqui?
né? Quem que dominava o território brasileiro? Eram os indígenas, certo? E os indígenas, eles se desenvolvem, né, como sociedade, de uma maneira que eles desmatam, que eles exploram a vegetação? Não, né? Então, até a chegada dos portugueses, a gente não tinha exploração do recurso natural, exploração do bioma, né? Isso começa quando os portugueses chegam, e como eles chegam direto na nossa Mata Atlântica, o primeiro que eles encontram vai ser o primeiro que eles começam a explorar. Beleza? Minha resposta, vou soltar aqui, confere com a sua. Então, por que a Mata Atlântica foi o primeiro bioma brasileiro a ser explorado durante a colonização? Resposta, devido à proximidade, entre aspas, de Portugal ao nosso litoral nordestino, sendo essa área a primeira área encontrada pelos portugueses e, consequentemente, a Mata Atlântica o primeiro bioma explorado. Fácil. Ó, só atenção aqui. Percebe que devido à proximidade, essa proximidade está entre aspas, pelo amor de Deus, tá, gente? Essa proximidade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que saindo de Portugal e vindo até o Brasil, a área mais próxima entre Brasil e Portugal é esse litoral do Nordeste, tá? Mas não quer dizer que Brasil e Portugal estejam realmente próximos, tá bom? Eles têm aí um Oceano Atlântico separando, tá bom? Né? Mas a área mais próxima entre um e o outro vai ser o litoral do Nordeste. Tranquilo? Entendido? Acharam difícil? Qualquer dúvida, anota. Deixa registrada essa dúvida para eu ver lá no site do colégio, que eu vou esclarecê-la, tá bom? Vou tentar esclarecê-la. Combinado, gente? Então, aí, mantenha o caderno, mantenha esse lápis aí e vamos começar a ficar de olho no próximo conteúdo, que é conteúdo novo, graças a Deus. Então, agora a gente começa. E esse conteúdo novo vai ser a ocupação do território brasileiro e os ciclos econômicos. Presta atenção. A ocupação do território brasileiro, ela acontece junto com os ciclos econômicos. Por quê? A partir do momento que os portugueses começam a ocupar o território brasileiro, eles já começam a desenvolver essa economia dentro do nosso território. Antes dos portugueses chegarem aqui, não tinha uma economia, né? Os indígenas, eles não estabeleciam um comércio, não existia dinheiro entre os indígenas, né? Não existia compra e venda. Então, essa economia, ela começa a existir quando chegam os portugueses. Fechou? Então, bora lá, de olho nesse conteúdo novo. O espaço geográfico do Brasil no período colonial. Legal? Então, lembra só que quando os portugueses chegam ao Brasil, o Brasil ele não tinha todo esse território que ele tem hoje, essa delimitação. Ele era só essa parte aqui, né? Tratado de Tordesilhas e tudo mais. Então, só era esse pedaço Brasil, certo? Lembra que a gente já comentou bastante isso em sala de aula? Dei até um GIF que mostrava essa evolução do território brasileiro. Nas próximas aulas eu solto esse GIF de novo para vocês lembrarem, tá bom? Então, eles chegam e começam a explorar. Então, eu vou começar essa história ali do começo mesmo, tá bom? Vou resgatar um pouco da história pra gente contextualizar o que nós estamos falando, senão fica muito difícil de entender todo esse processo, né? Bom, quando os europeus resolvem se lançar ao mar em busca do desconhecido, né? Em busca de novas terras, eles não resolvem se lançar ao mar sem nenhum sentido, concorda comigo? Por que será que eles... ainda existia muitas incógnitas a respeito do que eles iriam encontrar. Tinham muitos ainda que defendiam que eles iriam navegar, iriam cair num buraco, iriam encontrar monstros, tá bom? Eles iriam navegar para a morte. Então, eles não iniciariam essas grandes navegações se não houvesse um motivo muito forte para ele fazer isso. O que estava acontecendo então na Europa neste momento? Neste momento a Europa estava passando por uma crise, tá? Uma crise de alimentos. Grande parte da população estava passando fome, tá
bom? Os espaços, a população foi crescendo, os espaços foram ficando insuficientes, né? Começaram a ficar escassos. A gente sabe que o espaço, as terras, né, elas produzem alimento. Então, no momento que elas ficam escassas, a produção do alimento também fica escassa. Então, eles estavam enfrentando um período de muita dificuldade econômica, dificuldade social, né? E é nesse momento que eles resolvem se lançar ao mar, tá bom? Esse momento foi um momento da história que nós chamamos de mercantilismo, tá bom? Mercantilismo, olha lá. Por que era o momento do mercantilismo? Mercantilismo vem da ideia de mercado. Tudo passa a valer dinheiro, tudo passa a ter um valor, tá? As terras, principalmente, passam a custar dinheiro, passam a ter um valor, justamente porque elas começam a ficar escassas. E agora, a gente sabe que a terra é sinônimo pra gente de sobrevivência, né? De lugar que eu posso produzir alimentos, de lugar que eu posso me abrigar, tá bom? Então, tudo que eles podem, tudo que eles podem encontrar que pode tornar lucrativo para eles, eles vão tornar este objeto, esse elemento lucrativo, tá bom? Esse é o momento do mercantilismo, quando a moeda começa a circular mesmo, tá bom, gente? Lembra de mercado, mercantilismo, tá bom? Bom, então eles se lançam ao mar em busca de novas terras. Pensa comigo, eles estavam numa grande crise, né? Uma grande miséria, passando fome mesmo. Então, se eles se lançassem ao mar, eles poderiam morrer, né? Mas se eles ficassem ali na Europa, sofrendo as consequências dessa crise, eles também não teriam uma garantia de sobrevivência, né? Eles também não sabiam se eles iam conseguir sobreviver esse período de crise. Então, eles acabam resolvendo se lançar ao mar, porque tentam buscar uma saída para isso. Então, eles se lançam ao mar em busca de novas terras que possam trazer riquezas para eles, tá bom? Que possam tirar eles da crise que eles estavam vivendo. Tudo bem? Então, é nesse momento que inicia a chamada Grandes Navegações, século XV, né? Que eles começam aí a se lançar ao mar, século XVI, desculpa, tá, gente? Então, eles começam a se lançar ao mar. Tudo bem? Então, eles se lançam ao mar, desafiam esse medo aí do que eles vão encontrar e acabam encontrando o Brasil, né? Chegando ao Brasil. Quando eles chegam ao Brasil, aquela famosa cena que a gente vê em filmes, né? Então, eles estão lá por muito tempo navegando, de repente eles avistam uma terra e eles gritam ali, emocionados, terra à vista, né? Então tem uma brincadeira aí que a gente troca esse terra à vista por lucro à vista, né? Por que será então que a gente troca esse terra à vista por lucro à vista? Porque na verdade, quando eles avistaram essa terra, eles não avistaram uma terra que seria um lar para eles. Não era isso que eles estavam buscando, né? Um novo lar, uma nova terra, um novo recomeço numa terra diferente. Na verdade, eles estavam buscando uma nova terra da qual eles pudessem retirar as riquezas e pegar essas riquezas e levar para casa deles mesmo, que é a Europa, tá? Que era, no caso, Portugal. Tudo bem? Então, eles não chegaram ao Brasil com esse sentimento de, vou criar um lar aqui, né? Uma relação com essa terra. Né? Num primeiro momento, o sentimento mesmo, a relação era de exploração, vou pegar o que eu preciso e levar para Portugal para tentar melhorar a crise que está acontecendo lá. Tudo bem, gente? Então, por isso, lucro à vista, tá bom? Não esqueçam disso. Quando eles chegam, eles já olham para o território e ele já pensou assim, poxa, nesse território, o que eu posso explorar que pode ser lucrativo para mim? Né? O que eu posso pegar nessa terra que eu posso transformar isso em dinheiro, né? E levar para Portugal e isso gerar dinheiro para Portugal, para o meu país. Então,
quando eles começam a ter esse olhar para o território, se inicia o que a gente chama de ciclos econômicos, porque eles começam a estabelecer no nosso país algo que ainda não existia, que é o comércio, e junto com o comércio começa a nascer o que nós chamamos de economia. Fácil. E o que são ciclos econômicos, gente? Ciclo é algo que não tem fim, né? Então a gente pensa assim, ciclo econômico durante esse período do Brasil colônia, nós falamos que o ciclo econômico, ele vai ter sempre um produto principal, né, que é responsável pelo crescimento da economia. Então, eles olham para uma matéria-prima e falam, isso daqui vai me dar muito lucro. Então, essa matéria-prima vai ser o produto principal do comércio. Então, vai ter o início, né, desse comércio com essa matéria-prima. Nós vamos ter um momento do auge, que é o momento máximo, né? Que é o momento que eu consigo vender muito essa matéria-prima, lucrar muito com essa matéria-prima, e consequentemente vai ter aquele momento do declínio, né, da descida, quando por algum motivo as pessoas param de comprar em grande quantidade esse meu produto, né? Ele não começa a mais ser tão lucrativo quanto antes. Quando aquele produto não me dá mais lucro, será que eles deixam quieto e falam, tudo bem, eu não vou mais querer lucro com nada? Não, né? Então, quando acontece isso de ter o declínio daquele produto, né, do lucro daquele produto, o que eles faziam, né? Eles buscavam um novo produto que pudesse continuar dando mais lucro para eles. Então, eles vão em busca de um outro produto que fosse tão lucrativo e recomece todo esse ciclo de novo. Esse novo produto vai ter um início do comércio, vai ter um momento de auge, vai ter um declínio também. Eles vão em busca de um outro produto. E isso vai acontecendo de uma forma cíclica. Deu para entender, gente? Né? Então, tá bom. No Brasil, durante o período colonial, nós tivemos alguns ciclos econômicos. Eu vou falar quais ciclos econômicos foram esses, tá? Antes de eu começar a falar, tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem, ela fala de um chamado Pacto Colonial. Vocês depois vão ver isso bem melhor em história. Mas, olha só. Quando Portugal acaba dominando aí o território brasileiro, o Brasil vira a chamada colônia de Portugal. Então, tudo que era produzido no Brasil tinha que ir para Portugal, né? E Portugal pegava essa matéria-prima e revendia para a Europa e fazia muito dinheiro e ganhava todo o lucro com isso, tá bom? Então, o Brasil, se ele produzisse e quisesse vender para a Espanha, por exemplo, ele não poderia, porque ele tinha um pacto com a metrópole dele, com o dono dele, tá bom? Que era Portugal. Então, ele só poderia vender para Portugal. Combinado? Entendido? Só poderia comprar e vender também de Portugal, tá bom? Então, quais foram os ciclos econômicos aqui no nosso país? O primeiro ciclo econômico foi a extração de uma árvore chamada pau-brasil. Já vou explicar para vocês, tá bom? Então, depois, quando o pau-brasil entra em declínio, a gente tem uma nova economia, que é a produção da cana-de-açúcar, que ela dura um tempo aí. Com o declínio da cana-de-açúcar, nós temos o período da mineração. Com o declínio da mineração, a criação de gado no sul e especiarias no nordeste e no norte. E, por fim, nosso último ciclo econômico foi aí o ciclo do café, tá bom? Foi o nosso ciclo que mais durou, ele foi muito importante, porque foi um ciclo que ele começou com o Brasil colônia, o Brasil dependente de Portugal, e ele terminou com o Brasil já independente, tá? Como país mesmo. Legal? Então, depois a gente vai falar sobre cada um, mas nós vamos começar falando sobre a extração do pau-brasil. Fechou? Tá anotando tudo aí? Então, nós temos aqui uma linha do tempo. E essa nossa história começa aqui em 1500, certo? A exploração do pau-brasil. Então, a questão era qual, gente? Primeiro, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles não estavam em busca... Quando eles se lançaram ao mar em busca de lucro, né, em busca de riquezas, eles não estavam pensando, esperando, né? Não estavam navegando em busca de matérias-primas como árvore,
Concorda comigo? Eles se lançaram ao mar principalmente em busca de pedras preciosas, né, de ouro, né, para poder ter muito lucro, alguma terra cheia de ouro que ele pudesse explorar. Mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles chegaram pelo litoral do Brasil, né, a gente já discutiu isso. Quando eles chegaram no litoral do Brasil, eles não encontraram todos esses minérios, porque o Brasil é rico em minérios, mas não no litoral. Então, a gente vai ter minérios mais no interior do Brasil. Mas eles ainda não tinham explorado o Brasil a ponto de chegar no interior, legal? Então, eles não se depararam com os minérios brasileiros. Então, eles tiveram que se virar com o que eles tinham. Né? Se não tem minério, o que eu tenho aqui que eu posso transformar em dinheiro? Aí, olhando toda aquela mata atlântica maravilhosa, eles descobriram uma árvore chamada pau-brasil. E por que essa árvore pau-brasil foi lucrativa para eles? Porque dentro do pau-brasil, gente, nós encontramos um líquido avermelhado, né? Tá vendo aqui, ó? A árvore do pau-brasil, se a gente tirar essa casca, a gente vê que dentro do pau-brasil nós encontramos um líquido vermelho, como se fosse a seiva mesmo dele, né? Eles utilizavam esse líquido vermelho, essa tinta vermelho, como um corante natural para roupas, né? Nesse período não era comum as pessoas usarem roupas vermelhas. Então, quem tinha roupas tingidas de vermelho eram pessoas assim que tinham um poder aquisitivo maior, né, que passava aquela impressão de poder. Então as pessoas queriam ter roupas vermelhas, né, era um luxo ter roupas vermelhas. Então quando os portugueses descobrem essa tinta natural do pau-brasil, eles começam a extrair essa tinta e mandar para Portugal. Atenção, presta atenção. Eles pegavam a árvore do pau-brasil, cortavam a árvore do pau-brasil e mandavam a árvore para Portugal? Não. Eles mandavam para Portugal só essa tinta vermelha extraída da árvore, tá bom? Chegando lá em Portugal, Portugal comercializava, ou seja, Portugal vendia essa tinta vermelha, esse corante natural, para os outros países da Europa. Lucrava muito e ficava com todo esse lucro. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, esse ciclo foi durando por muito tempo, o ciclo do pau-brasil foi devastando, né, o início da nossa Mata Atlântica, né, não foi a única causadora do desmatamento da nossa Mata Atlântica, mas ela marcou o início desse desmatamento, tá bom? 1600, começou em 1500, 1600 já estava escassa de tanto que eles retiraram, e o declínio mesmo acontece não é por conta da escassez do pau-brasil. O que fez os portugueses pararem com essa exploração do pau-brasil foi mesmo a criação de corantes artificiais. Lá na Europa, eles criaram corantes artificiais da cor vermelha e começou a ser mais viável para os países da Europa comprarem esses corantes que eram produzidos lá mesmo, né? Porque não tinham esses gastos com as viagens, né? Que não tinha que atravessar o Atlântico para chegar lá. Então, dava para vender esses corantes artificiais num preço mais abaixo, né? Eles eram mais baratos. Bom, Portugal não conseguiu competir com a venda desses corantes artificiais lá na Europa, então o ciclo do pau-brasil chega ao declínio e a gente precisa pensar num novo produto para essa economia não parar, né? É o momento que eles começam a pensar o que eles poderiam, né, substituir pelo pau-brasil, e eles pensam na produção do açúcar, tá bom? Mas isso são cenas dos nossos próximos capítulos. Beleza, gente? Deu para entender? Será que eu falei muito rápido? Depois vocês me dão um toque ali. Então, para a próxima aula, tarefa, claro, foca na tarefa. Quero que vocês respondam para mim no seu caderno 3 questões. Primeira questão, explique por que o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o comércio do pau-brasil, né? Por que eles resolveram comercializar o pau-brasil? 2, poderíamos mudar a frase terra à vista para lucro à vista? Explique essa afirmativa, né? 3, como era comercialmente utilizado o pau-brasil? Para que ele servia, né? O que fez ele ser um produto lucrativo, tá? Então pensa isso,
tá bom, gente? Façam seu caderno, anotem as dúvidas. Próxima aula, na semana que vem, eu comento essas 3 questões com vocês, legal? E dou continuidade no nosso conteúdo novo, certo? Então, um grande beijo para vocês, saudade sempre, não canso de falar, né? Não vejo a hora, continuo aqui contando os dias para encontrá-los de novo, viu? Então, grande beijo, boa tarefa aí para vocês, bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima aula.